Mais uma semana, mais um vídeo. Eu estive há algum tempo sem publicar porque estive de férias, já não tinha férias há alguns anos e então quis mesmo fazer uma pausa de tudo. Entretanto, já tenho alguns filmes para falar já, pá, de há 3 semanas atrás, portanto é natural que eu agora não me lembro de alguns detalhes, mas como eu tenho este OCD irritante que já não consigo não falar de um filme, vou falar um pouco de todos. O primeiro filme que tenho hoje para falar chama-se The Others. É um filme de terror de 2001 realizado por Alejandro Amenábar e conta com a protagonização de Nicole Kidman. E neste filme Nicole Kidman é Grace. Ela é a mãe, que não é uma mãe solteira, mas nós sabemos que o marido está algures numa guerra qualquer, e ela muda-se para uma casa nova com os seus filhos. Ela tem um filho e uma filha relativamente jovens. Nota-se que é uma família autoritária, religiosa, eles estudam muito a Bíblia. E esta casa não parece ser a casa mais segura para eles. Para não falar que Grace dá a conhecer que os filhos têm esta condição super estranha que são alérgicos à luz. O que me faz pensar que quando eles nasceram, devem ter havido luzes no consultório, não sei. Mas eles não podem ver luz, ou seja, a casa tem de estar constantemente escura, apenas a luz das velas pode ser utilizado, o que também não faz muito sentido. I don't know, quiseram ir por aí. E aos poucos e poucos nós percebemos que existem algumas coisas que estão a acontecer na casa que não são fáceis de explicar. E é por isso que o filme é um filme de terror, porque, guess what? Espíritos e cenas. E este filme é um filme bastante conhecido no género. Ele é conhecido por ser um bom filme, não um filme clichê. Eu não sou assim tão fã da Nicole Kidman. Ela tanto pode me deixar a meio com algumas performances, como pode me deixar super meh com outras. Nesta, 80% do filme eu estava meh, até que realmente o final é o que é o de melhor deste filme, porque o filme consegue levar o espectador por uma viagem clássica nestes filmes de terror, nestas narrativas, que parece que vai terminar da mesma forma que todos terminam, e acabamos por levar ali tipo um piparote no final que ficamos ok. E depois a questão é, há filmes que estão a preparar este final há minutos e minutos e minutos e minutos, mas em The Others nós só temos mesmo as conclusões nos últimos 5 minutos, que são completamente diferentes do que aquilo que estamos já a manjericar o filme inteiro. Ou pelo menos se tivermos ido sem spoilers, não estaremos à espera. Eu não estava à espera. E normalmente quando vemos filmes de terror é fácil criar esta linha de pensamento de que todos vão acabar desta maneira, especialmente quando eles usam os mesmos temas como espiritualidade, ou os demónios e coisas assim. Fiquei surpreendido nesse sentido. Ao mesmo tempo, não posso dizer que é um filme de terror que marcou para mim o género, porque acho que o género está a se transformar hoje em dia para um terror mais psicológico, o que eu gosto. Este filme ainda é mais aquele terror sobrenatural. Eu vou dar a The Others um 7.7. Acho que é uma nota bastante boa para um filme de terror. A seguir temos um filme chamado The Little Death. Este é um filme que saiu em 2014 para a Netflix, tem produção australiana e conta com a realização de Josh Lawson e com o protagonismo de Josh Lawson também, Damon Harriman, Patrick Bramhall, Bojana Novakovic e uma série de outros atores. E isto porquê? Porque o filme mostra a vida de vários casais. Alguns casais têm já uma vida de relação consolidada, outros ainda estão talvez no início da relação ou nem sequer estão numa relação at all. E o espectador acompanha então um pouco o que é a vida sexual destes casais ou destas pessoas. O filme também se debate muito com as kinks. Começamos logo com um casal que a mulher tem uma fantasy de ser violada, o que é algo brusco assim para começar um filme, mas ao mesmo tempo o tom do filme mostra que o filme não vai levar o espectador para caminhos assim muito pesados. A maneira como eles balançam, mesmo em termos cromáticos do filme, a maneira como eles balançam os temas que estão a ser representados e a atuação ou o tom das cenas que estão a acontecer é interessante, pois consegue passar ao espectador mensagens talvez que sejam subtis hoje em dia na vida destes casais, de uma maneira leve, mas trazem mesmo assim a consciência para esses problemas. E nós conseguimos também perceber através destes casos o quão
a insatisfação ou a satisfação sexual vai influenciar a vida do casal, até porque o casal é composto por duas pessoas que não são iguais, que têm desejos diferentes, que têm níveis de conforto diferentes e temos relações onde as pessoas tentam trabalhar em conjunto para atingir esse golo, essa satisfação dupla, mas ao mesmo tempo também deve ser complicado para alguém que tem um desejo, que a libido pede-lhe algo que poucas pessoas consigam compreender, pois essas pessoas normalmente são postas de parte e devem se sentir um pouco estranhas. Se pegarmos mesmo em exemplos como a pedofilia e, sei lá, a malta que se excita com animais, de um ponto de vista moral, é realmente estranho para nós aceitar esses acontecimentos, mas há que nos lembrar que não é propriamente controlável nessa pessoa alguma coisa orgânica dentro dela ou a maneira como a sexualidade se desenvolve que não é bem controlável, fez com que essa pessoa, por algum motivo, sinta mais desejo, ainda à procura de certas coisas, e então nós, como sociedade, decidimos colocar algumas regras mesmo para vivermos todos em segurança, mas ao mesmo tempo é difícil, ou presumo que seja difícil, para alguém que tem estes desejos, vê-los presos, sentir-se talvez mal até por desejar algo assim, algo que ele não consegue controlar. Então acho que o filme trabalha muito bem essa questão e especialmente e mostra o quão importante é uma vida sexual saudável, mesmo na estabilidade de um casal, porque sim, é muito importante também, até porque através da vida sexual pode-se representar bastante amor, bastante emoção. Para uma produção australiana é interessante, eu sinto que se fosse uma produção americana ou inglesa ou um país assim mais comercial, que talvez este humor por detrás destes temas um pouco mais sombrios não teria sido bem feito, pois talvez as produções dependessem demasiado da atuação dos atores que vendem o filme. Neste caso, eu não conhecia o realizador e penso que foi um trabalho satisfatório, foi um filme leve, foi um filme que deu para rir e ao mesmo tempo não acaba bem, no sentido de não acaba feliz. Alguns casais realmente conseguem chegar a um consenso, outros acabam por ter finais um pouco mais trágicos. Eu vou dar a The Little Death um 6.8. Eu acho que é uma nota amena para um filme que foi ameno, com alguns pontos interessantes. A seguir temos Platoon. Platoon é um filme sobre a guerra do Vietnã, de 1986, realizado por Oliver Stone e conta com a protagonização de Charlie Sheen e William Dafoe. E Platoon mostra basicamente um grupo de soldados americanos que estão nas florestas do Camboja devido aos acontecimentos entre a América e o Vietnã e essa guerra toda que houve. E o filme acaba por seguir um pouco os clichês que os filmes dedicados a esse período histórico seguem. Não que uma pessoa esteja a ver o filme e fique sim, estou aborrecido, ou é sempre a mesma coisa. Até porque estes filmes normalmente vêm de uma grande investigação e vêm de relatos verídicos. E uma coisa que Oliver Stone faz bem, tal como Kubrick fez, se não me engano, em 1987, quando fez o Full Metal Jacket, é não estar a defender nenhum lado. Porque existem muitos filmes de guerra que defendem a América como ainda o lado bom da história e eu não estou aqui a tentar debater lados, estou só a dizer que quando um filme precisa de ser assim tão patriota, ou está com medo de levar um backlash gigante do próprio país, ou está a tentar forçadamente dizer que esta pátria esteve bem, ou alienar a população para acreditar que os acontecimentos aconteceram como realmente aconteceram. Por exemplo, há uma coisa que me irrita super ainda nos dias de hoje, que é, depois destas apropriações culturais todas que existem, já ninguém pode fazer voz de um afro-americano ou de um indiano, e o Apu tem sido os Simpsons, mas em todos os filmes um gajo imita, mesmo em séries, mesmo no SNL, um gajo imita a voz de um mafioso russo. E aí é tudo ok, porque aí já não há problema em ser racista por causa da Guerra Fria entre a América e a Rússia, que nunca vai acabar. Mas isto foi só um pequeno à parte. Platoon conta com a liderança de Charlie Sheen. Eu não sei até que ponto eu gosto de ver Charlie Sheen a liderar um filme deste, especialmente. Eu sinto que por causa do seu pai, Martin Sheen, também é um ator super famoso. E inclusive fez o
Apocalypse Now, também dedicado à guerra do Vietnã, realizado pelo Coppola. Então eu sinto que era kinda o teu pai é muito bom, tu também és. Começamos-te a dar lead characters para tu seres o herói do filme. E os acting skills dele, para mim, ficam muito aquém. O Willem Dafoe está excelente neste filme, super jovem. Há cenas que claramente estão brutais, e a cinematografia, e a música, e as explosões, e a guerra, está sim muito bom. Mas é um filme sobre a guerra do Vietnã, e existem vários. Oliver Stone claramente revela uma preocupação em trazer a público a sua visão sobre momentos de grande importância mesmo política. Eu tenho a crítica que fiz há uns meses do Nixon e do JFK, portanto claramente isto é um tema que para eles é interessante, e eu aprecio esse ativismo dele em passar essa mensagem, em passar a mensagem, em mostrar a transformação de um homem em um animal, e o quão as pessoas agem cegamente em prol do patriotismo sem qualquer tipo de justificação, porque de alguma forma tendemos a acreditar que devemos isso à nossa pátria só por ter nascido nela, não é? Parece que acreditamos que ainda haver um orgulho inerente ao sítio de onde viemos, e isso faz-nos fazer coisas em prol desse sítio, com os quais nós, se calhar, depois passamos a vida inteira a pensar se realmente fizemos alguma coisa que queríamos mesmo, alguma coisa que achávamos que tínhamos de fazer. Mas Platoon é um bom filme, eu fiquei entretido, tirando alguns aspectos. Eu vou dar a Platoon um 7.5. Não é o meu filme preferido sobre a guerra do Vietnã, senão talvez daria mais, mas yeah. A seguir temos House of Gucci, o tão esperado filme sobre a linhagem Gucci, que saiu em 2021, realizado por Ridley Scott e conta com a protagonização de Adam Driver, Lady Gaga, Jeremy Irons e Jared Leto, também Al Pacino. E neste filme seguimos principalmente a história de Maurizio Gucci, interpretado por Adam Driver. Ele enquanto é jovem, está a estudar para ser advogado e não quer seguir as pisadas da família, não quer o lucro e a fama toda de ser um Gucci, e ele conhece uma italiana chamada Patrizia, protagonizada por Lady Gaga, e ela vê neste rapaz uma oportunidade para crescer, para ser aquilo que ela sempre soube que poderia ser, mas que infelizmente não nasceu na família com as posses para isso. Então o casal junta-se e acaba por casar, e Maurício até acaba por rejeitar a família Gucci, que não vê Patrícia com os mesmos olhos que ele vê por causa do seu nível social. Mas Patrícia acaba sendo a típica mulher gold digger que quer manipular o seu marido agora, para ele dar a volta a toda a família, para ele ficar à frente do negócio e então ela poder ser rica para sempre. E este filme tinha um ganda hype e teve críticas que foram não tão boas, e eu pensei, ok, talvez isto sejam os críticos a ser muito picuinhas, porque costuma acontecer também, mas não sei, o filme não foi assim tão interessante. Sinto que se estendeu bastante, sinto que Patrícia acabava por ser a personagem com mais foco devido a esta trama, ao que ela causou na família Gucci. Ela foi basicamente o trigger desta transformação toda, e sinto que no terceiro ato do filme ela acaba por ser um pouco esquecida, e damos mais protagonismo ao personagem de Adam Driver, que sim, acaba por ter uma grande transformação e também merece atenção, mas ao mesmo tempo, para mim, faz com que o tom do filme acabe por perder um pouco o seu ritmo, o seu ambiente. Temos interpretações muito boas, Jeremy Irons está muito bem, o próprio Adam Driver também está muito bem, Lady Gaga também está muito bem. Jared Leto, os mídias andaram a vender a transformação brutal dele, ele está irreconhecível, mas ao mesmo tempo sinto que o papel dele é quase um cómico pateta que serve para um comic relief, que nem acaba por acontecer muito, porque nós olhamos para o personagem e pensamos, estás a tentar, ok, sim, os teus maneirismos são engraçados, mas até que ponto isto não é só um overacting? E só de pensar que ele provavelmente estava a fazer metadacting, nem quero imaginar o que é que ele está a viver este personagem durante o tempo de gravação.
Deve ser estranho, especialmente para os atores que estão a contracenar com ele. Mas House of Gucci acaba sendo um filme que não me chama assim tanto. Eu não sou nada ligado à moda, talvez seja por causa disso, mas ao mesmo tempo eu vi a segunda temporada da American Crime Mystery, que era sobre a morte do Versace e que também era ligada a essa indústria, e eu achei interessante, mais interessante que este filme. Não sei, mas realmente é fascinante saber que o Império Gucci neste momento não é governado por ninguém da família Gucci. E se vocês estiverem interessados em saber o porquê, vão ver o filme e vão perceber o porquê. Mas o filme não conseguiu muitas nomeações para os Golden Globes ou para os Oscars. Golden Globes não sei se ganhou sequer algum. Oscars também duvido que vá por aí. É uma escolha estranha para Ridley Scott. E eu vou dar a House of Gucci um 6.6. Dou mérito à produção, é uma grande produção, sim senhora. Mas para mim não vai mais longe que isso. Mas por falar em Ridley Scott, que foi talvez uma das melhores coisas em me ter lembrado que tinha de falar de House of Gucci, foi que eu esqueci-me de falar há uns tempos atrás do The Last Duel, também do Ridley Scott, que saiu em 2021, que conta com a protagonização de Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck. E esse sim está um filme muito bom. E o que é este filme? O personagem de Ben Affleck é um rei assim meio... Ele não é meio tirano, mas é meio assim... maniente, convencido. Mesmo o próprio penteado, cabelo loiro, é assim um pouco estranho para ver em Ben Affleck. E existem dois cavaleiros que estão mais ou menos no mesmo patamar em termos de grandeza na corte. Um deles é interpretado por Matt Damon e outro é interpretado por Adam Driver. Só que eles têm características diferentes. Matt Damon acaba por ser o cavaleiro que está a tentar o máximo para conseguir chegar ao ponto em que toda a gente vai olhar para ele e dizer: este sim é um bom homem. É um homem digno, é um homem com honra. E Adam Driver acaba sendo a pessoa que chega a esse patamar não tendo o mérito. Parece que havia sempre uma vaga disponível e ele é que foi chamado para ir a essa vaga. E então vai começando a rivalidade entre ambos, que começaram por ser colegas e acabaram rivais. Adam Driver vai subindo muito na corte do rei, até porque ele é uma pessoa mais relaxada, mais despreocupada, com um charme, com aquele cabelo grande de Adam Driver. E Matt Damon é a pessoa que está à espera do reconhecimento, que chega à frente do rei e diz assim: eu não estou a perceber porque é que eu não estou a receber aquilo que eu devia receber. E o filme divide-se entre três perspectivas. Nós começamos com a perspectiva de Matt Damon e claramente ficamos com a ideia de que ele é o herói, ele é a pessoa que está a ser injustiçada. Depois temos o ponto de vista de Adam Driver, que dá um pouco mais de nuance a esse crescimento dele, mas ao mesmo tempo nós estamos à espera que talvez seja subjetiva a interpretação de que ele seria um pouco mais vilão. E não, acabamos por ver mesmo alguém a ceder àquilo que pode ceder, porque já está nesse ponto onde as coisas são fáceis, já não tem de se preocupar com morais ou com honra. Mas quando vemos a interpretação da personagem de Jodie Comer, que faz da esposa de Matt Damon, aí conseguimos perceber que, na verdade, nenhum dos personagens acaba sendo um grande herói. Começamos a perceber coisas no personagem de Matt Damon que apenas acontecem com a sua esposa. E o filme é muito interessante nesse sentido, pois é capaz de dividir as audiências por entre estes personagens principais. E no final acabamos por nem conseguir escolher um lado, pois todos eles parecem muito flop. Para não falar dos duelos, o duelo que é representado no final, que vai discutir tudo, vai discutir se o amor o amor pelo personagem de Matt Damon é o verdadeiro, se realmente qual deles é o cavaleiro mais forte, qual deles vai sobreviver. O filme está muito bom nesse sentido, é um grande épico. Ridley Scott, fico triste por este filme não ter recebido tantas nomeações como House of Gucci. Tem um elenco muito bom, enquanto que em House of Gucci parece que o elenco vende mais do filme do que a própria narrativa. Em The Last Duel, a meu ver, com um elenco destes, a narrativa vende mais que o próprio elenco. E acho que é isso que um filme deve ter. Um filme não deve ser passado só por causa dos nomes que estão a apoiar esse filme. Eu vou dar a The Last Duel um 8.3. É um filme que entreteve bastante. É um filme que provavelmente deve ser fantástico ver no cinema, seja pela cinematografia, seja pela banda sonora. O que me faz lembrar
tínhamos esquecido de dizer isto. O que me faz lembrar que em House of Gucci aparecem tantas músicas, tantos clássicos clichês italianos, que houve uma altura que parecia que o filme era musical, porque há músicas a toda a hora, e o filme tem para aí 2 horas e meia ou alguma coisa de género. Mas estes foram os filmes que eu guardei para este vídeo. Tenho mais filmes para falar, mas pá, não vou fazer este episódio gigante. Antes de terminarmos, apenas uns à parte, saíram as nomeações para os Oscars, como eu tinha indicado. Algumas surpresas, outras nem tanto. Pela primeira vez temos 10 nomeados para Best Picture. Temos um filme japonês, eu ainda só não vi para aí 2 ou 3 que estão nomeados, ainda devo ver até à cerimónia. Sinto que estamos a cair muito na moda do o Parasite foi nomeado e ganhou, é um bom filme, sim, mas não vamos agora começar a distribuir nomeações e prémios para filmes orientais só para parecer bem, porque no ano a seguir foi nomeado o Minari, e o Minari foi um bom filme, mas não é um filme de nomeações para Oscars. Onde? Onde? Foda-se, onde? Às vezes eu vejo filmes na TVI com um poder emocional ainda maior do que o Minari. Na TVI não, porque a TVI já não faz filmes. E agora temos este filme japonês, pá, eu se calhar estou a falar sem saber, eu vou ver o filme entretanto, mas sinto que estamos a... Enfim. Alguns trailers. Saiu o trailer do novo Sonic, já foi anunciado um terceiro filme, The Hype is Real. Saiu também um novo trailer de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, onde temos finalmente a aparição dos X-Men. Esse filme provavelmente vai-me fazer levar um par de calças extra para o cinema, porque eu vou cagá-las todas a vir. Este acaba por ser o episódio de hoje. Se tiverem alguma sugestão, algum comentário, se viram algum destes filmes, deixem nos comentários e it's good to be back. Vemo-nos na próxima semana.